Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo. Sou o seu lugar no mundo. Sou a febre que lhe queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita. O ouvido que lhe escuta quando as vozes se ocultam nos bares, nas camas, nos lares, na lama. Eu hoje sou um cara... Estou com 65 anos já. Muitas dores físicas, né? Pela artrose que eu tenho, pelas cirurgias todas que eu fiz, eu tenho 4 próteses e 4 órteses. Eu tenho dor para andar, eu tenho... enfim. Mas eu sou um cara otimista, eu sou um cara alegre, eu sou um sujeito com muito gás, com muito senso de justiça e com muita solidariedade humana. Eu gosto de ajudar os outros. Me dá muito prazer poder contribuir com a causa, tanto que eu escrevi o Viagem Solitária. Bom, eu perco meu diploma em 1977 durante a ditadura militar, né? Era outro ambiente, outro esquema. A minha dificuldade básica era não ter currículo. Eu era um analfabeto, apesar de já estar trabalhando anteriormente como professora, né? Em 3 universidades e ter mestrado. Eu tive que trabalhar como pintor de parede, como chofé de táxi, enfim, exercer profissões que eu não tinha diploma. Eu sabia que aquele ato que eu estava fazendo, de tirar uma nova identidade masculina, iria implicar nessa perda. Não foi uma novidade, foi uma escolha. Saí de casa, mas aí eu já estava com uma aparência bem masculina. Eu cortei o cabelo curto, era a década de 70, a moda unissex surgiu, ainda bem. E eu passei a usar a calça jeans. E eu não me hormonizava. Eu só fui me hormonizar depois da cirurgia, em 77. Eu comecei em 2007. Nós estamos em 2015, então tem 7 anos, né? Por que eu comecei tão tarde? Porque eu tinha que me proteger. Então foi uma coisa meio estratégica. Eu era homem para os desconhecidos e mulher para os conhecidos.
Então, no meu prédio, eu era marido da minha namorada. Todo mundo me tratava como homem na rua. Inclusive no táxi que eu dirigi, apesar da minha documentação feminina, todos me tratavam no masculino. Eu entendi que eu seria trans quando eu tinha uns 17 anos. Mas eu não tinha coragem de assumir onde eu morava, porque lá as meninas sofriam muito quando assumiam. E eu não tinha tarimba para enfrentar esse sofrimento lá. A minha mãe morreu, eu tinha 7 anos de idade, ela morreu, ela teve depressão pós-parto, ela se suicidou, tocou fogo no corpo. Então, dos 7 anos até os 12, eu fiquei transitando entre a minha avó, minhas tias e meus primos. Aí depois, dos 12 até os 17, eu fui morar com 3 senhorinhas, que não era mais da família. Dos 17 até hoje, eu saí no mundo e nunca mais voltei. Minha mãe me emancipou aos 18 anos para poder tirar meus documentos. Ela me ajudou. E eles torciam para que eu tivesse novos documentos para poder trabalhar, porque era uma preocupação deles como é que eu, agora com aparência masculina, ia trabalhar com documentos femininos, né? Não dava. Acabei criando um personagem chamado Persona Queen, que eu usava à noite para ser eu. Passou-se o tempo e eu fui percebendo que eu não conseguiria mais ficar com uma vida dupla, no sentido de dia estar de menino e à noite estar de menina. Então, para mim, foi bem difícil ter que segurar essa onda, porque eu já queria estar de calcinha na rua, de minha roupinha de menina, meus vestidos, que eu adoro. Você viu, né? Adoro os vestidinhos assim fechados. Tô respeitosa, viu? Eu comecei a minha transição em julho de 2013, né, que foi quando eu me assumi trans, né, comecei a viver como Caio. E a partir de agosto de 2013 eu comecei a tomar testosterona. Eu acho que é um processo assim que eu não tenho como definir assim o que mais me marcou. É um processo que é extremamente marcante assim. Foi a partir daí que eu comecei a ter vontade de levantar todos os dias e continuar, entendeu? Eu não podia me expor muito porque eu era criminoso, né? Eu tinha cometido 2 crimes. Um que foi me operar numa época em que a cirurgia era ilegal. E a outra, ter tirado uma documentação ilegal. Então eu não podia, eu tinha que ficar mesmo escondido. Eu precisei construir muita coragem. Só que o que mais estava latente ali era o medo de perder tudo. De que é muito imprevisível a reação que as pessoas vão ter. Eu tenho fisicamente traços masculinos, né? Eu tenho mãos grandes porque eu não fiz hormonoterapia e com isso, se eu tivesse tomado hormônio desde os 17 anos, eu não tinha crescido tanto. Eu tenho ombros largos, eu sou consciente de que eu tenho um corpo masculino. E eu aceito ele assim, tranquilamente. Mas no começo da transição, né, quando eu ainda não tomava testosterona, que eu fui negado de entrar em banheiros públicos e tal, tipo, isso acontecia bastante no começo da transição. Eu acho a minha vida anterior a do João, ou melhor, a vida da Joana, vamos dizer assim, eu adoro ela, eu sou ela. Eu continuo sendo a mesma pessoa. E se não fosse a Joana, eu não tinha conseguido ser o João. Personalidade é a mesma, não mudou nada. Porque você se faz um ser, seja homem ou seja mulher, dos seus 5 primeiros anos para frente. Você vai montando a sua personalidade. Dia 31 de março eu tomei meu primeiro hormônio. Começo a me hormonizar, fico um mês me hormonizando na surdina, sem falar pra ninguém. E aí um mês depois, um dia eu vou lá, compro minhas roupas femininas, dia 30 de abril,
na Marisa, faço meu cartão amiga, compro lá um monte de roupas no crediário, fiquei meses pagando, e no dia seguinte eu fui para São Paulo, e aí só levei roupas femininas na mala e passei aquele fim de semana assim, e foi o primeiro dia, 1º de maio, o primeiro dia que eu pedi para alguém me chamar de Amara. Falei, olha, se você puder me chamar de Amara, por favor. E esse é o marco, assim. Eu acho que eu nasci nesse dia. Eu sempre uso uma referência da Simone de Beauvoir, que a Simone disse que a mulher é uma construção. Então, fisicamente, eu não nasci mulher. Eu nasci psicologicamente mulher. E eu me construí mulher durante o percorrer da minha vida. Final de dezembro de 2013, lá pro dia 20 e poucos, assim, 22, sei lá, eu reatei o namoro com uma antiga namorada. E era a pessoa que eu mais amei na vida, assim, era uma pessoa a quem eu tive uma ligação afetiva muito violenta, muito forte. E era a única pessoa que me mantinha ainda, que fazia com que eu não me permitisse fazer minha transição. Eu acho que a gente acaba enfrentando e conhecendo toda a problemática real da vida, assim, né? Depois que a gente faz a transição. Mas eu acho que é tudo muito interessante, assim. É uma jornada muito louca. Eu pisei para fora do armário e depois eu não conseguia mais pisar para dentro, né? E aí fiquei com o pé eternamente para fora, assim. E aí qualquer posição me parecia incômoda, até que a porta do armário caiu e não tinha mais o que fazer, né? Não foi algo que eu escolhi, sabe? Foi algo que veio muito forte dentro de mim, assim. A minha transição começou desde os 4 anos de idade, quando eu percebi que todo mundo me chamava de ela. E aí eu falava, que isso? Ela? Eu não sou ela. Eu consertava para ele mentalmente todas as vezes que me chamavam de ela. Eu comecei minha transição em janeiro, mais ou menos. Eu comecei a tomar hormônio em maio. Então, eu tenho pouquíssimo tempo e como eu estou só nesse ambiente universitário, as coisas são mais leves. Depois que eu me assumi travesti, uma coisa muito que começou a acontecer assim, que foi inesperado, foi as pessoas começaram a sentir uma certa curiosidade a meu respeito, né? Então eu fui chamada para dar palestras, fui chamada para falar coisas, para falar sobre minha vivência, sobre essa situação atípica de ser uma travesti dentro de uma universidade. Aqui na universidade, na verdade, eu conheço até bastante pessoas trans, né? Eu acho que nós somos 12 pessoas trans na Unicamp. Tem mais, mas aqui a gente não sabe ainda ao certo quantas pessoas são. Eu não tinha me assumido, mas aí, como eu fui fazendo amizade com as pessoas e aí eu comecei a morar com um homem trans também, e aí eu fui conversando com ele bastante, e aí eu tive forças para poder me assumir. O meu caso é diferente do que é hoje. Hoje os meninos se hormonizam primeiro e depois fazem a cirurgia. No meu caso não foi assim. Eu me operei primeiro e depois é que eu comecei a me hormonizar. Então a cirurgia teve um peso diferente. É como se eu tivesse 13 anos de novo. Aí eu tô na puberdade mais uma vez. Aí o humor, eu fico muito irritado. Por qualquer coisa eu fico muito nervoso. Nasce espinha no corpo inteiro, os pelos crescem muito mais. A voz engrossa. Felizmente foi a primeira coisa que as pessoas notaram, assim, que tá dando pra notar, que minha voz mudou bastante. Eu tinha uma voz bem fina. Mas eu já ouvi meninas me chamarem de traveco, de viado de peito. Mais mulheres do que homens, sabia? Eu já ouvi meninas ficarem rindo umas com as outras, como se eu tivesse suja, ou se eu tivesse cagada, ou se eu não fosse uma pessoa normal.
Entende? Hoje mesmo eu tava dentro do ônibus e eu fui e as pessoas ficavam me encarando assim, tipo. E aí eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? Será que eu esqueci de vestir a calça ou alguma coisa assim? Tipo, as pessoas ficam me encarando, eu não sei exatamente o que elas pensam. Acho que é falta, porque elas realmente, porque é isso, né? Eu fujo dos padrões, eu não sou, como eu ainda não tenho uma passabilidade de homem. Eu não pareço um homem, mas eu acho que também já não pareço totalmente uma mulher. Aí as pessoas olham pra mim e acho que elas ficam em dúvida. Eu quero que as pessoas me enxerguem com respeito, sabe? Só isso, assim, tipo, respeitando a minha liberdade de expressão do meu gênero e da minha personalidade. Eu acho que vai muito além também do gênero, entendeu? Essa questão da gente ser considerado doente mental, né, pelo CID, a gente tem o número 64.0. Se for transexual criança, já é 64 outro número. Mas o que implica você ser patologizado? Implica, primeiro, você perde completamente a sua autonomia em termos de identidade. Eu tive que passar na emergência do hospital. E aí eu cheguei na recepção e eu falei, olha, eu preciso que inclua o meu nome social. E aí a moça da recepção olhou pra mim e falou assim, não dá pra colocar isso não. Aí eu falei, mas como assim, moça? Eu tenho o meu direito, entendeu? Tipo, tá no meu cartão do SUS, meu nome social. Eu preciso que você coloque o meu nome social porque eu não posso ser tratado, eu não quero ser tratado pelo meu nome de registro. E aí ela falou assim, olha só, moça, isso aqui é coisa séria, não dá pra ficar brincando com essas coisas. Eu falei, moça, não é brincadeira, entendeu? Meu nome social também é uma coisa séria. O hospital era um inferno, até hoje, assim. É uma exposição tremenda, porque assim, você tá lá no meio de todo mundo, né? Aí é chamado o seu nome e aí as pessoas começam a rir. Porque quando você levanta, tipo, as pessoas começam a rir, porque não entendem se é uma piada. Eu fui procurar uma psicóloga e um psiquiatra. E o psiquiatra foi engraçado, assim, né? Ele chegou pra mim assim, eu preciso escrever sobre isso ainda. E ele falou, olha, pelo que você tá me contando, é muito simples o que você tem. Você tem toque. Só que não um toque de coisa de lavar a mão, sabe? É um toque de ideia, um toque mental. Você colocou na cabeça que você é mulher e aí você tem que fazer essa ideia acontecer, que senão você enlouquece. Mas eu vou te dar um remédio, você vai tomar esse remédio e você vai se livrar disso. Lógico que não, assim. Eu joguei essa receita fora assim que eu saí do consultório. Assim. Quem tem que dizer quem você é o psiquiatra, é aquela equipe ali, que nem curso de gênero e sexualidade fez. É problemático porque existe uma padronização do que é ser trans, né? Por exemplo, eu não me enquadro no que seria necessário para você obter o laudo. Porque eu não quero fazer nenhuma cirurgia de intervenção no meu corpo. Se você tem a transexualidade vista como patologia, como é que você vai falar para uma sociedade que ainda é muito preconceituosa, que assim é criada para ser transfóbica, que não é errado ser trans, sabe? Que as pessoas só estão querendo ser felizes. Eu evito sair de casa, tipo, para ir para festas e coisas assim. Muitas vezes eu já não... já deixei de ir em festas, tipo, ir pra baladas, essas coisas, porque tem que apresentar RG, e aí já aconteceu, porque também, tipo, já aconteceu de amigos meus irem, e aí aconteceu de chegar lá e aí arrumar briga, as pessoas que trabalham nas casas, tal, brigarem com a gente, tal, eu já saí. E coisas piores, tipo... Eu fui agredida por 9 rapazes, quer dizer, eu tinha um grupo de 9 rapazes, mas eu fui agredida por um cara, desses 9, que estava com a bota e tinha uma placa de ferro dentro da bota. Então ele me deu um chute aqui, muito violento, que eu caí lá na frente, e aí quando eu cheguei no médico, o médico falou, olha, infelizmente a gente vai ter que extrair, porque você perdeu o rim. Foi um chute extremamente violento, para você estourar um rim precisa ser um monstro, assim, de peso, né? Usar banheiro é uma coisa muito complicada fora de casa. Se eu entro no banheiro feminino, aí as mulheres olham pra mim e falam, você não pode entrar aqui, você é um homem. Aí eu vou no banheiro masculino. Aí quando eu vou no banheiro masculino, os homens ficam me encarando, porque de uma forma ou de outra,
eles sabem. Além do que também entrar no banheiro masculino não é uma coisa muito simples. O medo de ser agredido e tudo mais, ou coisas piores acontecerem, né? Então, eu prefiro não entrar em banheiros. Eu tinha o nome de nascimento dele, né? E eu não o conhecia. E quando eu chamei o nome, né, que ele tinha se inscrito no meu programa, ele veio e imediatamente ele disse: meu nome social é Thomas, e a partir daí é Thomas, tá? Não lembro mais o nome dele antigo. Eu tenho uma bolsa trabalho no Hospital das Clínicas daqui da Unicamp. Eu trabalho no ambulatório de psiquiatria infantil. O meu trabalho lá com as crianças atualmente é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. Eu gosto muito delas. Elas me fazem super bem, assim. Eu me tornei um militante dos direitos humanos, né? E eu hoje vivo dando palestras e cursos no Brasil todo, em congressos, universidade, enfim. Mas é um trabalho basicamente voluntário, né? E atendo também no Facebook a garotada que me procura no desespero. Eu faço uma lista de profissionais que eu indico advogados, médicos e psicólogos, né, para ajudá-los, assim como as famílias deles. Apesar de uma dificuldade também, no meu caso, de procurar emprego, porque eu não tenho conclusão de ensino médio, isso é um grande entrave. Eu acho que ser transexual, eu acho que é uma barreira ainda maior. Porque se tiver para mim à disposição telemarketing e prostituição, eu vou para prostituição, porque eu não fiquei 10 anos na universidade para ir trabalhar com telemarketing. Então, essa é uma coisa que eu me coloco muito claramente. Assim, eu estar me prostituindo hoje é também uma forma de eu ir me preparando para um dia em que talvez eu precise viver disso. Meus pais ainda estão vivos, né? Meu pai está com 97 anos, minha mãe está com 91, eles me dão uma ajuda. O início me preocupou não por conta da nossa aceitação em relação ao Thomas, mas em relação ao contexto todo, ao contexto das mães, das crianças, contexto da equipe, né? Então isso foi discutido na equipe. Quando ele veio, né, eu levei para a equipe aceitou muito bem. No meu trabalho foi muito tranquilo, as pessoas com quem eu trabalho, elas são ótimas, os médicos lá também são ótimos, só os pais das crianças ficam meio confusos, né? No começo ficavam mais, agora eu acho que já não tanto. Depois você vai para o seu trabalho, sai às 10 da noite, volta para sua casa, toma seu banho e depois você vai dormir. O que é diferente com relação a mim? Nada. Eu sou recepcionista. A convivência aqui é muito boa, super tranquila, não tem nada de eles respeitam a gente porque é trans, não, eles respeitam o cidadão, a pessoa travesti que está aqui. Eu trabalho com shows nos finais de semana. E é isso, trabalho com música há mais de 15 anos, sempre cantando o melhor da música popular brasileira. A nossa família é muito unida, eu tenho 3 irmãs, né? Nós somos amigos. Todos me tratam no masculino, todos me respeitam. Minha mãe me chamou no masculino, me chamou pelo nome antigo durante mais de um ano, depois da minha transição. E mesmo assim eu tinha certeza absoluta que era a pessoa que mais me amava e mais tinha um carinho gigante por mim. Assim. Eu acho que agora, recentemente, que eu tenho tido um contato real com a minha família. Eu acho que a transição me proporcionou isso, né? Porque eu sempre achei o Caio diferente, né? Eu não tinha esse conhecimento do que era transgênero. Então, acho que a minha primeira reação foi acolher, de qualquer forma, aquele sofrimento que ele estava demonstrando. E aí, o segundo passo foi tentar entender, porque para mim era um universo novo. A gente percebe que não era uma opção, era realmente uma coisa que o Caio tinha,
que nem nós compreendíamos, nem ele próprio compreendia. O meu pai ele é muito agressivo, então para ele tudo se resolve batendo. E aí já é uma coisa com que já eu não gosto de falar com ele por causa disso. Antes da minha transição já não tinha um contato muito bom com a minha família. Então aí depois que eu já me assumi enquanto homem trans já está mais complicado, eles não entendem e eu ainda não sei muito bem como lidar. Eu não tenho contato com a minha família biológica. Eu tenho uma senhora que me adotou como filha, que é a Fátima, e que tem uma filha também travesti, e ela é a referência de família que eu tenho, é a Fátima. O que importa realmente que os pais de transexuais entendam é que realmente é muito importante você exercitar isso, esse diálogo franco. Por mais difícil que seja, é importante você olhar no olho do seu filho e falar que realmente você o ama, que você tem objetivos comuns e que a franqueza é muito importante nesse sentido. O fato de eu ser transexual não me faz ser um pai diferente. Me fez criá-lo de uma forma diferente. A gente tem uma relação muito legal, muito profunda, de muito amor. Eu contei minha história para ele desde os 13 anos de idade, né? E dividi em duas partes, né? Contei primeiro que eu não era o pai biológico e depois eu conto, a mãe dele conta a segunda parte, mas isso só nos aproximou mais. Ele é meu garoto, meu grande presente na vida. Eu entendo que eu fui privilegiado, assim, por ter uma família que me apoia. Porque a grande maioria das pessoas trans e travestis não tem apoio familiar, né? É muito complicado, as pessoas são expulsas de casa, são espancadas, né? Assim, é muito raro você achar uma família que aceite totalmente e tal. Acolher sempre, olhar pro seu filho, né? Entender. Vai saber depois o que é. Vai lidar com os seus problemas, mas acolhe esse ser humano, né? Eu acho que deveria ser tão natural nos pais e você vê o contrário, né? Então eu me dou não pelo Caio, que eu sempre fiz de tudo e mais um pouco, mas eu me dou pelo que tem por aí mesmo, né? E pelo que vem por aí, né? Talvez o mais importante de tudo para um trans é ter o apoio da família. Com o apoio da família, você consegue muita coisa.
na hora que você for editar, você pode beneficiar justamente aquilo que os héteros querem, e esses héteros conservadores querem ouvir. Ah, pegamos ela. Porque como é que ela vai dar uma resposta dessa? Ela vai ter que assumir que ela é homem. Não estou assumindo nada, viu?